Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Vamos à reflexão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ao vídeo. Aí depois nós entramos com as nossas considerações, ok? Lembrando a vocês que nós estamos mais uma vez com o rosto aqui da Pamela Moraes, porém não é algo repetitivo, ok, irmãos? Nós vamos ver o vídeo dela, aí depois nós vamos entender, ok? Por isso eu peço para que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Pamela Moraes. Hoje a gente vai ter uma conversa um pouco longa. É um assunto desafiador, entende? E é o assunto mais importante da nossa vida, então é complicado fazer vídeos curtos. Ontem eu fiz um vídeo explicando algumas coisas, nem era para fazer aquele vídeo, mas as pessoas entram em contato comigo e eu fico, sabe, desesperada de ver o povo saindo do legalismo da congregação, né? Eu sei que é normal isso, infelizmente. E a gente vem com o nosso subconsciente formatado dentro da congregação e acaba saindo daquele extremo legalismo, sabe? De não conhecer o evangelho, de estar dominado por aquela doutrina humana e acaba que o nosso subconsciente, sabe? Aquilo que é familiar a nós acaba levando a gente ao outro extremo. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo, irmãos, é a respeito sobre a minha saída da congregação. Eu vou dar uma pincelada aqui a respeito disso, o meu processo de saída da congregação para realmente ajudar as pessoas. Ontem eu dormi pensando nisso, eu dormi pensando, meu Deus, como eu estava destemperada no último vídeo. É normal, porque a gente quase nunca tá igual, a gente é ser humano, tem sentimentos, eu sou mulher, tenho hormônios, as irmãs me entendem. Então nem sempre a gente tá igual. E a diferença do primeiro vídeo pro último também tem o agravante que no primeiro vídeo já tinha muitos meses que eu estava para abrir esse canal e não tinha coragem, porque eu sabia toda a repercussão que ia dar, os comentários negativos, o quanto os crentes da congregação cristã no Brasil e no mundo eles são cruéis nos seus comentários, o quanto eles atacam as pessoas. Porque eu fui uma crente da congregação cristã e eu era igual, eu defendia a minha religião, a minha igreja, a minha graça com unhas e dentes. Então, eu fui essa pessoa e eu entendia muito bem o que eu ia passar aqui na internet. Sei que era uma cobrança de Deus abrir esse canal, mas eu precisava de preparação espiritual para lidar com tudo isso. Eu tenho um temperamento, sou uma pessoa de boa, eu não levo nada a mal, eu dou risada, é só ali uma vez por mês que meus hormônios ficam meio alterados e eu fico um pouco mais nervosa. Só que, de resto, eu sou uma pessoa que leva as coisas até de boa, sabe? E só que mesmo assim eu sabia que ia ter uma repercussão. Aliás, muitos irmãos da congregação faz até agora começaram até a fazer perfil fake e destilar ódio, assim, que é tudo que eles têm dentro deles, entende? O destilar o ódio, a raiva, a ira, a defesa incondicional, a adoração, a idolatria pela religião, congregação cristã, claramente você vê nos comentários dos vídeos dos irmãos que anunciam o evangelho de Jesus Cristo, vocês falam que é os críticos, né? Nós anunciamos o evangelho de Cristo fazendo comparação com a nossa vida dentro da congregação. Infelizmente, ou felizmente, o evangelho ofende a vida da congregação e não tem o que a gente fazer. A gente sabe como é a cabeça de vocês funciona. A gente não está falando de vocês, a gente está falando da doutrina que é pregada, da doutrina que é usada dentro da congregação. É isso, não tem o que fazer, entende? Então, voltando para o primeiro vídeo, então eu fiz, naquele primeiro vídeo você vê que eu tô mais sensível, que o meu sentimento tá mais amoroso. Eu havia feito 21 dias de jejum, aquele jejum de Daniel, que o povo fala. Eu cortei tudo que era agradável ao meu paladar, doces, derivados, embutidos, industrializados, tudo que é agradável ao paladar da gente. Bom, irmão, nós vamos deixar só até aqui. Os irmãos viu a quantidade de absurdo que a Pamela falou. Ela faz acusações falsas a respeito dos irmãos. E quando ela fala que até defendeu irmãos dentro da casa dela, irmãos, quantos milhares de irmãos servem a Deus na congregação cristã? Muitos vieram
e realmente tiveram as suas conversões. Outros foram como ela, como os críticos que estão aí falando da congregação. Então eles abriram a porta deles para pessoas que se diziam serem servos de Deus, serem crentes, mas as atitudes de alguns deles não condiz com a realidade. Irmãos, eu estou há 26 anos dentro da congregação cristã. Eu me esforço para fazer a vontade de Deus. Sei que eu tenho defeitos, não sou exemplo para ninguém. Exemplo, todavia, eu sempre falei nos meus vídeos, é Jesus Cristo. Mas eu me esforço para ser uma boa pessoa, para fazer as coisas certas, para não dar um mau testemunho. Mas nem todos têm a mesma cabeça, nem todos pensam igual. Se tivesse, ela não teria saído da congregação e não estaria falando mal da congregação hoje. Então, eles se tropeçam, irmãos, nos próprios erros deles. Ok? Então, é o que eu falo para os irmãos. Nós vimos ela fazer toda essa acusação falsa sobre a congregação e depois joga a culpa em nós. Mas, irmãos, eu peço a todos vocês, após nós vermos o trecho desse vídeo dela, eu sugiro que vocês reflitam muito sobre estes versículos, o que iremos falar aqui. Parece-nos, como eu disse, algo repetitivo, mas é apenas o rosto dela que é. Agora, os ataques dela a nós da congregação são contínuos por essa moça que se chama Pamela Moraes. Mas, irmãos, eu ainda seguindo este versículo no capítulo 13, porque também está escrito, irmão, e não há nada, não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Jesus Cristo. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E quem é esse que nós temos de tratar? Jesus, irmão. E é impressionante, irmãos, nós vermos o quanto aqueles que saíram da congregação, movidos por espíritos malignos, espírito de Satanás, tentam distorcer a verdade e colocar-nos como os culpados. A palavra de Deus, quando ela é apregoada com a verdade, ela penetra, irmãos, no íntimo do coração. Por isso, está escrito aqui, por isso diz, até a divisão da alma e do espírito, porque, irmãos, a palavra é capaz de penetrar os nossos pensamentos e fazer com que aquilo que está no oculto seja trazido à luz. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem iremos tratar. Porque nada, irmão, fica encoberto. Portanto, qualquer criatura que pensa que vai ficar impune, ela engana-se, como disse no versículo 13. Tudo está patente, ou seja, tudo está bem visível aos olhos do nosso Deus. Pamela Moraes, ela saiu da congregação e, como ela mesma diz, de vez de seguir uma jornada, preferiu abrir um canal no intuito de falar do Evangelho, porém, ela fez o quê? Ela seguiu seu coração enganoso para nos atacar e ainda tem a coragem de dizer que somos nós, da congregação, os seus perseguidores. Mas a palavra da verdade, cuja transparência e a verdade é a certeza de que nada fica impune, nos revela a sua real intenção e mostra quem são os verdadeiros lobos. Ela mesma afirma com as suas próprias palavras de sua intemperança e que as pessoas têm que seguir sozinho, esquecendo-se de que Jesus ensinou-nos através dos apóstolos, o que a faz tropeçar no Evangelho verdadeiro de Cristo, que é a temperança, a longanimidade e a paz com os outros. Mas ela não está procurando paz, ela está procurando guerra e se lança com ímpeto a nos atacar, nos chamando de extremo legalista, de não conhecermos o Evangelho e de que a nossa doutrina é uma doutrina humana. Pura mentira, irmãos, pura mentira, demonstrando crise de personalidade. Uma hora está estável, outra transtornada. Diz que nós, abre aspas, os crentes da congregação e do mundo, generalizando todos, eles são tão cruéis e nos seus comentários, o quanto eles nos atacam, referindo-se a eles, os críticos. Eles é que nos atacam e no final das contas eles colocam nós da congregação é que os
atacam. É por isso, irmãos, que eu me debruço aqui nesses versículos, porque eles têm a resposta para aqueles que são cínicos e desprovidos de uma decência e de uma consciência pura e de que não tem e não detém a verdade. Mas estes versículos aqui, irmãos, eles escancaram a porta e mostram os verdadeiros mentirosos, quem ataca e quem é o perseguido. Uma igreja que ao longo dos anos a acolheu, transmitindo-lhe amor, lhe auxiliando espiritualmente, deu a ela a oportunidade de ser uma serva de Deus e a seu esposo de ser cooperador de jovem que mais tarde, sem comunhão com Deus, não lhe era revelado a palavra e ela própria confirma isso, o que culminou na saída deles e agora ela se rebela contra a congregação, assim como Judas traiu a Jesus Cristo, ela trai a instituição nos difamando e tentando jogar-nos para o seu título de perseguidora. Irmãos, ao vermos mais uma vez esse vídeo que ela produziu, especificamente este que acabamos de ver, não nos restam dúvidas de que o ódio dela, destilado, tem o objetivo de confundir a cabeça de alguns irmãos e irmãs, fazendo-os desistirem do evangelho paulino, que não é como ela diz, segundo os homens, mas por intermédio de Jesus Cristo, a nós que se é apregoado dentro da congregação cristã aqui no Brasil. Sua inconstância numa dupla personalidade cristã que outrora pede para nenhuma irmã sair da instituição, se confunde em persuadir a outros para que saiam, para que abandone a congregação. Com certeza ela sofre de dupla personalidade. Nós, irmãos, nós viemos para as redes sociais, estamos nos adequando tanto no YouTube quanto no Instagram e até mesmo no TikTok, dos quais não tínhamos o menor interesse em vir para ele, mas viemos apenas para nos defender desses críticos, irmãos. Basta vocês olharem aí no meu Instagram, que eu nem quase posto nada, porque eu estou aprendendo a mexer e quero aprender a mexer. Nos esforçaremos a que hoje, irmãos, tenhamos canais no intuito de defender a igreja das quais somos membros ativos, e a nós não importa se temos carteirinha ou nomes em registros de computador, mas importa-nos mais os nossos nomes escritos no livro da vida, que é o livro do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos juntar tesouros onde o ladrão rouba, a traça corrói e o ferrugem consome. Não estamos atrás de ministério, estamos atrás de Jesus Cristo, o qual nos dá vida. Mas, porém, se buscarmos como o apóstolo Paulo nos ensinou, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. É isso, irmãos. Nós devemos pregar o evangelho não por disputa, não por queda de braço, mas porque Deus nos dá essa oportunidade. Por isso, nós não buscamos como o mundo busca. Nós cremos que ao final de nossa jornada, de nossa corrida, receberemos a coroa da vida eterna. Portanto, Pamela Moraes, nós não atacamos a ninguém. As suas mentiras caem por terra aqui nesse vídeo. Irmãos e amigos, vasculhem tudo, eu falo com propriedade. Vasculhem todos os nossos canais, os canais dos irmãos da congregação cristã, e vejam por seus próprios olhos se o que nós fazemos não é apenas nos defendermos destes que com inverdades nos acusam. Pamela Moraes, ela mente descaradamente, como vemos em seu vídeo, mas Hebreus capítulo 4, versículo 12 e ao versículo 13 nos mostram quem são os verdadeiros lobos e os deixam nu na presença de Deus, o Altíssimo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem nos justifica, irmãos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueçam de dar o like e fazer comentário, ok? O objetivo do like, o pedido do like, não é por querer apenas que o canal fique conhecido, mas para que alcance corações e desprenda as pessoas que são enganadas com essas mentiras demoníacas de que querem
que eles se libertem, ok, irmãos? As pessoas que saem da congregação estão fechando as portas do céu para elas, porque se elas não se voltarem ao verdadeiro evangelho que nós pregamos dentro da congregação, eles vão se perder. E não somente na congregação, viu, críticos? Todas as igrejas, independente da placa, mas todas as igrejas que falam a verdade, que têm o verdadeiro evangelho, como a congregação tem, que é o evangelho do apóstolo Paulo, que fala segundo as vontades de Jesus Cristo, se essas igrejas têm esse evangelho, então você deve se firmar e ficar nelas, e não ouvir esses desigrejados e esses dessa igreja livre que estão se criando aí, ó, para fazer você se perder no mundo, ok? Agradeço a todos mais uma vez, tá bom? Paramos por aqui. Não esqueçam de ficarem atentos ao canal, porque eu estou buscando de Deus aí a falar a vocês sobre a forma que Deus trabalhou na minha vida, de como Ele me chamou nessa graça. Vou contar os meus testemunhos a vocês. Um abraço e que a paz de Deus, o seu amor, esteja na sua vida e na vida de todos os seus familiares.